Muito bom, gente. Dia 16 de junho, já estamos na metade do ano, Karine. Viu? E nós estamos aqui desde a nossa igreja, em Morungaba. E sejam sempre muito bem-vindos, todos que nos acompanham também pelo nosso canal. Aqui, agora, quando e onde você estiver, que Deus, por sua palavra e no poder do seu Espírito, agracie o seu coração, dê um abraço em você e te favoreça a vida. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias para uma leitura um pouquinho mais longa. Tenha paciência, aproveite. Ler a Bíblia faz bem para a saúde, lembre-se disso, né? E aí a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Eu quero trazer-lhes a mesma proposta da mensagem que eu preguei semana passada. Ah, pastor, já vi, assisti o culto lá de Belé, mas calma e aproveite o que também temos para conversar hoje pela manhã, porque parece-me importante. Não saiu do meu coração o texto, então a gente precisa ser obediente, né, pastor Francisco? Pastor Francisco, que foi e já voltou do vale, não é verdade? E que, no meio de tudo isso, despediu-se do seu querido irmão, que nós cremos, né, pastor Francisco? Agora descansa no Senhor, na esperança da ressurreição, né? Seja o consolo do Eterno sobre a sua vida, a sua casa, sobre todos da família. Viu, pastor? Deus abençoe e continue abençoando. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 13. Peço toda a sua atenção para essa leitura, mesmo assentados, tá bom? O Paulo, ele foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos, navegamos juntos até Mitilene, e no dia seguinte passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia atravessamos para a ilha de Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. E por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei a única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam, que se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora a gente vai saltar um pouquinho até o versículo de número 36 desse mesmo capítulo. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. E o que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Eles o acompanharam até o navio. Prosseguindo no capítulo de número 21, agora os primeiros 14 versículos. Vocês estão comigo? Atentos. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes e então a Pátara. E ali embarcamos no navio que partia para a Fenícia.
Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria a sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que haviam ali e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saíram da cidade e nos acompanharam até a praia. Ali, nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido lá na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. E em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus e em Jerusalém e será entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Você pode orar comigo mais uma vez, meu querido, minha amada? Deus nosso Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos hoje pela manhã. A bênção de nos reencontrarmos nesse primeiro dia de uma nova semana que se abre para a gente, renovados no fôlego da vida, pela soberana vontade do Senhor, agraciados pela Tua presença, por Seu Espírito que em nós habita, conscientes e assim agradecidos pelo nosso chamado, estamos aqui para, pela Tua palavra, sermos ajudados para a nossa vida. Uma vida que decidimos trilhar com o Senhor. Obrigado por nos dar espaço e nos dar oportunidade para a gente tomar essa decisão. Fala conosco agora, usando a Tua palavra. Faça isso, aquecendo o nosso coração pela ação do Teu Espírito na gente. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pois é, pessoal, eu trago assim o sentimento, né, de como Deus, Ele tem propósitos que a gente assim vai acessando aos poucos na nossa vida. E eu não penso, e nunca penso, e procuro nunca me permitir enganar, que são propósitos que me dizem respeito e que de uma forma isolada eles acontecerão em mim, na minha história, e é isso que importa. Eu sempre procuro, desde quando entendi a minha fé em Cristo Jesus, sempre me colocar ao lado de todo mundo que comigo igreja é, e procurar perceber o que Deus faz em mim, através de mim, mas sempre ao lado de todo mundo que eu conheço, e que igreja de Jesus também é. Então foi nessa percepção que a gente foi ali para Belém, para experimentar um pouquinho o abraço dos irmãos que tão bem nos acolheram ali. E desde quando a gente foi se organizando para essa viagem, esta palavra, que não é a primeira vez que eu prego aqui, ela ficou assim, grudada em mim.
e permaneceu grudado ainda, inclusive, para eu reparti-la com vocês hoje pela manhã, numa aplicação, porque esse cenário, esse ambiente onde estas coisas do passado aconteceram, o que aconteceu no passado? Eu acabei de ler com vocês. O apóstolo Paulo, ele está chegando ao final da sua carreira missionária. Ainda não acabou. Mas é o finalzinho da sua terceira viagem missionária. Você viu, e se você quiser ler um pouco mais, você vai perceber que ele chegou de Éfeso para a cidade de Mileto. Lá em Éfeso, é quando tem uma pregação em que ele demorou tanto, que um moço chamado Eutico, ele caiu. E ao que tudo indica, parece ter falecido mesmo, tamanha foi a queda dele. Mas pelo Senhor, é o que parece a palavra de Deus indicar, ele foi ressuscitado, enfim. Mas de qualquer forma, é para você apenas se ligar, se você já conhece esse texto, que é desse finalzinho de ministério que o apóstolo Paulo, ele chega ali para a cidade de Mileto. E o que é que ele foi fazer ali em Mileto? Ele mandou chamar toda a liderança da igreja que ele conhecia. O apóstolo Paulo, missionário, apóstolo, ele tinha um coração pastoral, obviamente, ele viu muita gente nascer em Jesus, ele plantou muitas igrejas, mas no meio de toda essa gente que ele foi ganhando para Jesus, muitos desses foram chamados também para ser líderes na igreja. Gente que foi separado para liderar o rebanho de Jesus. Parte da igreja, igreja comigo, igreja com você, só que naqueles dias. E o apóstolo Paulo chama essa liderança para dar, assim, as últimas recomendações. E depois você termina de ler o texto, como tarefa de casa, aquilo que a gente não leu ali, entre os versículos 24 e 36 do capítulo 20, você depois faça a gentileza de ler, que tem recomendações do apóstolo Paulo para eles ali, dos cuidados pastorais com o rebanho. Até aqui tudo bem? Mas é um tempo que envolve tristeza. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está deles se despedindo e afirmou: nós nunca mais nos veremos. Percebe o tom da coisa? Sabe quando você, portanto, pensa em alguém que você gosta, mas gosta muito, que você leva em conta com tudo que você pode, que você diz, quando essa pessoa faltar, muita falta vai fazer. Assim era o apóstolo Paulo para aquela liderança, assim era o apóstolo Paulo para a vida daqueles irmãos, dos muitos irmãos que o consideravam. E o apóstolo Paulo está dizendo, a gente nunca mais vai se ver. Então não é um ambiente cheio de tristeza, não é um ambiente assim de partir o coração, só da gente pensar, nunca mais vou ver esse querido. Então está cheio de significado. E isso, gente, é fruto desse ambiente tão sagrado, chamado família de Deus, chamado igreja de Jesus. Nunca se permita enganar, por nada que aconteça, ainda que seja fruto da ação de gente como eu. Nem sempre nós, pastores, vamos bem na condução, deveríamos ir, porque nós temos orientação da palavra para fazer direito. Mas às vezes a gente erra, às vezes a gente se permite ser assim cheio de motivações que estão equivocadas. E nessa lida com o rebanho, a gente acaba fazendo aquilo que não deve ser feito. Isso machuca, isso fere, isso frustra, isso decepciona. E quanta gente tem assim? E gente, inclusive, que a gente vai chamar de os desigrejados, que carregam marcas, que carregam dores. E às vezes a liderança da igreja tem bastante responsabilidade nisso. Mas tirando isso que a gente dá causa, e eu disse, não se permita ser levado pelos discursos assim, de gente que está ferida e machucada, porque eu estou reconhecendo que às vezes nós não vamos bem, mas superado isso e pensando que tem como nós nos organizarmos bem,
A igreja, ela é a ideia do próprio coração de Deus. De uma nova comunidade dentro da comunidade humana. Então, existe a humanidade. Eu, você, ao lado de todo mundo. E dentro da humanidade, um povo chamado povo de Deus. Agraciado. E quando eu falo agraciado, é porque Deus fez por mim o que eu não merecia e eu dele recebesse. Deus fez por você o que você não merecia e não merece dele seguir recebendo. Isso é a graça. É a decisão que Deus já tomou de nos tratar melhor do que a gente merece. É por isso que a gente é a igreja. Por isso quem é a igreja que não empine o nariz e se ache melhor do que ninguém. Porque você não é. Você é um agraciado. E um agente da graça de Deus. Mas a igreja é uma ideia maravilhosa. E a gente encontra aí, nesse ambiente que a gente leu, 3 coisinhas muito importantes que eu quero renovar com vocês aqui. Primeiro, o que acontece na vida de alguém que é afetado por Jesus? Essa pessoa, ela se torna alguém rendida, entregue, consagrada a Jesus. Você diria, ei, vocês estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Você diria que você se reconhece assim? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que experimentou Jesus e que, portanto, se sente afetada por Jesus de uma tal maneira que você realmente se organiza na sua vida a partir daquilo que você tem com Ele. Vocês entenderam a minha pergunta? Você diria que você é alguém que se organiza na sua vida a partir daquilo que você tem com Jesus? Isso é uma resposta muito importante. A maneira que você pensa a sua vida flui do que Jesus tem falado com você pela sua palavra. Da maneira como você olha para Jesus e você percebe, Ele recomenda que você se organize na sua vida. Você diria que você, homem, que você mulher, que você marido, que você esposa, que você pai, que você filho, que você, gente nesse mundo, está realmente atento e em tudo que você faz ao lado de todo mundo, em todo o tempo que passa no relógio, em qualquer lugar que você acesse, com quem você conviva com pessoas, você diria realmente que você está afetado pelo encontro que você teve com Jesus? A maneira que você pensa, as decisões que você toma, o que você decide permitir na vida do seu filho, aquilo que você decide dizer, não, isso não. Na consciência que você tem como pai, na consciência que você tem como mãe. Na maneira como você lida desde dentro da sua casa com as pessoas. Na maneira como, quando o outro ali na esquina não ajuda, a maneira como você reage. Você diria que você é alguém que está afetado? É um grande desafio para mim. É um grande desafio para você que segue. Mas se você está dizendo, eu posso melhorar, isso já é bom. Porque significa que você carrega uma consciência de quem tem algo com Jesus que está realmente fazendo diferença para você, que está assim, sendo cheio de significado para você, que você está dizendo, não, eu preciso realmente levar em conta o fato de que na minha vida, um dia Jesus, Ele chegou e Ele veio para me salvar do que eu sou capaz de fazer com a minha própria vida. Porque o que eu sou capaz de fazer com a minha vida, afeta não só a minha vida, mas afeta os da minha casa, e afeta todo mundo que eu vou conhecendo, com quem eu vou convivendo. Até aqui tudo bem? Sim ou não, gente? O apóstolo Paulo, vocês devem recordar, se não podem acessar a minha mensagem de 2 domingos atrás. O apóstolo Paulo, ele ia num caminho diferente. Até que um dia, uma luz brilhou, uma voz ecoou e chamou ele pelo nome. E fez uma pergunta para ele. Por que é que você está me perseguindo, Saulo? E aquilo mudou a vida de Saulo, Paulo, apóstolo. E agora, a gente acabou de ouvi-lo dizer de novo o seguinte. Olha,
eu estou numa jornada final da minha vida. Mas, até aqui, eu procurei ser dedicado ao que Deus pediu eu fizesse na minha vida. E num breve relatório, ele diz, eu fiz o meu melhor. Eu contei para todo mundo. O que Deus pediu eu contasse para todo mundo. E ele chega a uma declaração maior para dizer assim, olha, a minha vida, se ela presta para alguma coisa, ela só presta se for para servir Jesus. Você sabe, pessoal, que isso deveria servir para mim e para você também. Se tem alguma coisa que presta na minha vida, tem a ver com a decisão que um dia eu tomei, respondendo por fé, a oportunidade que Ele, que me tratou melhor do que eu merecia, me deu de eu dizer, a minha vida só tem sentido se for para andar com Jesus, para ouvir Jesus, para seguir Jesus, para fazer do jeito de Jesus, para me permitir ser moldado pelo Espírito de Jesus, para cumprir a missão de Jesus, seja como advogado no passado, porque essa foi a minha primeira consciência, seja como pastor no momento seguinte, quando eu senti o meu chamado. Então, em tudo nas nossas vidas, no exercício da minha maritalidade, da minha paternidade, no exercício do meu pastoreio, no exercício da minha cidadania, no exercício na minha história, eu tenho que levar Jesus em conta. Sempre parar para pensar, para eu funcionar direito. A isso nós chamamos de devoção. Por isso que eu preciso no meu dia a dia me ocupar de ter intimidade com Deus, de prestar atenção o que o Senhor está falando. E o que Deus segue falando tem a ver com o que eu já ouvi. E como é que eu já ouvi? Lendo a Bíblia. Como é que eu já ouvi? Ouvindo pregações. Como é que eu já ouvi? Ouvindo estudos bíblicos. Como é que eu já ouvi? Recebendo estímulos de Deus de muitas maneiras, aconselhamentos que eu recebi, palavras queridas de irmãos e irmãs que fazem parte da minha vida, o pastoreio que eu recebi. De muitas maneiras Deus já falou comigo. De formas graciosas, em palavras proféticas, na manifestação de dons espirituais. De muitas maneiras, vocês estão comigo. Mas ainda Deus tem muito para dizer. E eu preciso permanecer atento ao que Deus tem para me dizer, por aquilo que a gente ainda vai conversar nesta palavra. Mas eu preciso, portanto, estar rendido, estar atento, estar focado. E eu preciso seguir a minha vida lidando com o que vai acontecendo dentro de mim. Quantos tem coisas que acontecem na sua alma e no seu coração? Levanta a mão. Tem umas coisas que acontecem. Acontece? Tudo é bom. Tem alegria de vez em quando. Tem regozijo, tem satisfação, realização. Mas tem muita dor também. Tem decepção, tem angústia, tem frustração. Tudo isso a gente precisa resolver, em primeiro lugar, na presença de Deus. Isso é devoção. O apóstolo Paulo, ele teve que se resolver para ele continuar. Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo 24, eu vou fazer essa leitura porque vale a pena. 2 Coríntios, a partir do versículo 11, capítulo 11, a partir do versículo 24. Acompanhe comigo, por favor, a leitura, tá bom? Certinho, gente? 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Só até aqui. Quantos aqui têm metade dessa experiência na sua vida? Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos, presta atenção nisso aqui que ele vai declarar, do meu próprio povo, bem como dos gentios. E aqui eu abro um parênteses. Para quem Deus me pediu, eu fosse lá pregar para eles.
Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Eu tenho trabalhado arduamente, horas a fio. Eu passei muitas noites sem dormir. Eu passei fome, senti sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Eu tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. E além disso tudo, sobre mim, pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Veja como ele não se coloca numa condição de vítima. Ele diz, eu passei tudo isso e não sei ainda o que vou passar, mas eu tenho uma aflição que pesa sobre mim. A preocupação que eu tenho com os meus irmãos, com todo mundo que é crente ao meu lado. Paulo dizendo isso. E aí ele completa, quem é que está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se eu devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que me mostram como eu sou fraco. Você percebe a lucidez desse homem? É por isso que ele pode dizer, a minha vida só presta se for para servir Jesus. Esse aqui é um apelo para mim e para você. Para a gente prestar atenção no que é o nosso chamado. Para ser gente nesse mundo como Deus quer. E com tudo que a gente passa. Eu não ouvi a mensagem do pastor Fábio. Alguns já me disseram, me ajudou muito. Então a gente tem alimento em todas as direções. Para a hora que a gente precisa de ajuda, Deus está falando. Hoje, eu retomo aqui o meu discurso na direção que o Senhor me tem dado desde o início do ano, de trazer esse discipulado para todos nós. E de dizer, olha, siga nos passos de Jesus. Diga para quem está ao seu lado assim, siga nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus. Siga Jesus. Siga Jesus. O Paulo, apóstolo, ele disse assim, olha, vocês podem olhar para mim e vocês podem me imitar, porque eu sou imitador de Jesus. Por isso que a gente está olhando para Paulo. Ele tem a coragem de dizer, olhem para mim. A gente tem coragem de dizer assim, ó, olha para mim. Você tem coragem de dizer? Pode seguir o meu exemplo. Para alguns pode parecer pretensão, mas o Paulo explica. Eu só peço para vocês, só digo para vocês, só recomendo. Pode olhar para mim, porque eu sou imitador de Jesus. A gente é bem resolvido. A gente não é perfeito. Tanto que o apóstolo Paulo fala, se eu vou me orgulhar de alguma coisa, é da noção que eu tenho de como eu sou fraco. Então um homem assim, que não se acha, ele pode dizer, olha, vamos junto no caminho, porque eu acho que, porque eu estou com Jesus, eu vou acertar. Eu encontrei uma igreja em Belé, de um pastor, pastor Greg, que esteja aqui, um homem desse tamanho. Olha, gente, eu achei que eu era alto. Mas aí um dia eu me coloquei lá, estava o pastor Greg desse lado e o James, que é o pai da Hannah, desse lado. Eles têm 14 centímetros a mais de altura do que eu. Então você imaginou como fiquei baixinho ali na fita. Mas eu encontrei um pastor decidido a pastorear um rebanho e a procurar conduzir esse rebanho para ser gente assim comprometida com Jesus. Eu gostei do que eu vi, do pouco que a gente consegue enxergar, porque só Deus é quem enxerga o coração do outro, mas do pouco que eu pude receber na convivência na casa dele e na liderança dele na igreja ali, uma igreja que é menor que a nossa. Mas um coração pastoral desejoso de num país, que ele é de lá, que diz assim, olha, os crentes aqui estão precisando retomar a sua vida com Deus, como um dia a vida com Deus nesse país já foi. Mas desejoso de ser um instrumento nas mãos de Deus para conduzir o rebanho que está na responsabilidade dele. Então, em todos os lugares tem gente santa. Tem gente que, como Paulo, decidiu ser comprometida.
Quantos aqui em Morungaba estão comprometidos com Jesus? É o seu caso? É o seu caso? Então, se é assim, vamos nutrir, vamos cuidar da nossa afetividade. Você percebeu que o momento é de tristeza, mas eles estão juntos? Você percebeu que em 3 oportunidades no texto, em 3 oportunidades, com a liderança da igreja, na cidade de Tiro e depois em Cesareia, onde tem igreja de Jesus, tem abraço, tem oração, tem choro, tem vida comum, afetividade. Gente, só o Espírito Santo é que consegue explicar e fazer a gente alcançar o que eu vou dizer para vocês aqui. Mas eu encontrei ali uma igreja que ama a nossa igreja. Você consegue conceber isso? Você não conhece eles. E se você chega assim pelo canal e você assiste um culto, é diferente assim do jeito da gente fazer, do jeito da gente se manifestar, do jeito da gente se expressar. Mas eles aprenderam a nos amar. Isso é afetividade. E isso é um fruto de um coração desejoso de ser parecido com Jesus. Você sabe que já passou o tempo, foi em 2022 que eles vieram para cá. Mas antes de chegar 2022 e eles virem para cá, eles tinham uma parceria com a igreja em Honduras, para onde eles foram diversas vezes, e por 10 anos tiveram essa parceria. O pastor Greg assume em 2019 a liderança ministerial da igreja. O pastor Pri se aposentou, o pastor Greg era pastor de jovens, ele assume a igreja. E ele diz, o Espírito Santo pôs no meu coração que era tempo de a gente buscar uma nova parceria. Para onde é que a gente tem que olhar, Senhor, para a gente se tornar um com o outro povo? E nisso que ele abriu o seu coração e abriu a igreja para dar um abraço em alguém, sabe quem que Deus colocou para receber esse abraço? A nossa igreja. A igreja de Jesus é assim. A igreja de Jesus é assim. Então, são sinais de como a gente precisa cuidar desde o que acontece aqui entre nós. Não é uma igreja perfeita. Não estou falando de uma igreja perfeita. Eu estou falando dos sinais que Deus dá. De como Deus faz, de como Deus opera. E da responsabilidade que nós temos desde aqui, de cuidarmos uns dos outros. Como é que a gente cuida uns dos outros? Desde este momento congregacional para qual a gente chega. Percebendo, reparando, indo ao encontro. Semana passada, me deram a responsabilidade lá de distribuir um marca-página do Mirada de Amor. O Mirada de Amor foi o caminho, a ponte que Deus estabeleceu para essa aproximação acontecer. E aí eu fui distribuir. E aí é assim, né? Eu não tenho a língua, eu não tenho idioma, eu não tenho a fluência. Mas eu tenho um coração afetado por Jesus. Então, cada irmão norte-americano que chegava para o culto, recebeu um abraço meu. Recebeu uma pequena declaração, que é o que eu podia dar. Recebeu um sorriso. E recebeu um marca-página do Mirada de Amor. Por quê? Porque Deus me levou ao encontro deles. E eu tinha a responsabilidade de demonstrar afeto com tudo que eu podia. Superando qualquer barreira. Não ficando preocupado se o idioma é um problema. Nós temos uma linguagem que é única, chamada amor. Que a gente expressa com a nossa vida. Que a gente expressa com um sorriso. Que a gente expressa com um abraço. Que a gente expressa com uma oração que você faz na sua língua, o outro não entende nada, mas ele chora, ele é abençoado, ele é afetado. Porque o Deus da igreja é presente no meio disso, que é quem nós somos, o povo desse Deus.
E nós recebemos um abraço lá, mas eu levei, não só eu, gente, mas eu estou falando que aquilo que me foi dado para fazer, eu tentei fazer com tudo que eu podia. Que é assim que eu estou ilustrando. E foi maravilhoso. Então, estão comigo? O que eu quero recomendar para nós aqui? Que porque nós estamos afetados por Jesus, nós mostremos afetividade uns com os outros. Aqui, ó. Quando terminar aqui, se você pode, se não for uma coisa assim, se conecte com mais alguém para dar um abraço, para dar um cumprimento, para estender a mão. Começa assim. Procura um pequeno grupo. Vem para o encontro de homens quando tem, vem para o encontro de mulheres quando acontece, participa dos encontros dos jovens quando eles estão lá. Voluntarie-se. Deixa eu contar uma coisa para vocês, estão comigo? O pastor Greg e a igreja de Beler falou assim: se vocês, pastor, lá em Morungaba, da igreja de Morungaba, se voluntariarem para cuidar de mais uma criança ou mais um jovem lá da cidade de vocês, que o Mirada de Amor possa abraçar, nós aqui em Beler, nós vamos nos comprometer a levantar padrinhos, para orar e para enviar um pequeno recurso, para a gente poder comprar material, que a Elisandra, que é professora, sabe que custa. Então vocês entram com a mão de obra, nós entramos com a oração e a gente entra com um pouquinho com vocês para ajudar. Vocês estão achando que tem interesse nisso, meu gente? Parece ou não? Não, né? Espero que não. A gente não está atrás de dinheiro. A gente está atrás de dar uma resposta para Deus ao que Deus está dizendo, nós devemos fazer. Então a gente está precisando de gente para servir no Mirada de Amor. Não sei se você sabe, mas as nossas crianças e os nossos jovens, alguns deles, para as atividades que eles fazem, precisam de uma pessoa dedicada a essa criança, a esse jovem. E sabe o que está acontecendo com os nossos meninos? Eles estão amadurecendo. Eles estão assim, acontecendo para a vida e ganhando independência. E ganhando condições. E é isso que também Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Então demonstre afetividade dando um pouquinho do seu tempo. Nós queremos e podemos, além dos sábados, ter mais um dia pelo menos na semana nesse segundo semestre, para voltar a fazer uma coisinha que o Caio e o Mar gostavam muito, né? O arrozinho e o feijão da dona Lucimara, assim ou não? Uma maravilha. Os irmãos estão entendendo como que a gente também demonstra afetividade? E cada movimento nosso do Projeto 50+, os encontros, os ministérios, as possibilidades. O que eu quero dizer é assim, sabe, Gustavinho? O que é que você carrega com você que de repente você ainda não entregou para Deus fazer através da sua vida? Não é só Mirada. Tem outras demonstrações de afetividade, de afeição, de cuidado pelas pessoas, que só não estão acontecendo talvez porque você ainda não se disponibilizou. E eu estou chamando você para fazer isso. Vocês estão comigo? Os mais diversos potenciais. Tem coisas que nós ainda não abraçamos, gente que a gente não abraça, das crianças aos idosos, de muitas maneiras, porque talvez aquilo que Deus já pôs no seu coração ainda você não se disponibilizou para fazer. É por isso que eu quero falar de convicção. Devoção, afetividade, convicção.
Quando o Mirada começou, para falar do Mirada, porque foi o que nos levou para lá. Então você, por favor, me permita, e eu já disse, nós não somos apenas um Mirada, mas a gente tem que saber ler nas entrelinhas as pontes que Deus faz. Você concorda? Sim ou não? Em 2016, quando o primeiro grupo veio, muitos de vocês participaram daquela sensibilização. Nem todo mundo permaneceu servindo depois. Mas naquela sensibilização que a igreja recebeu, a gente como igreja entendeu realmente o que a gente precisa fazer também como igreja, desde Morungaba. E entender que isso não seria apenas para a gente, mas a partir da gente, para muitos outros. Convicção. Sabe quando a gente ganha convicção do que Deus quer para fazer para a gente? Quando a gente está afetado por Jesus e a gente decide se organizar na vida a partir daquilo que a gente tem com Jesus. Porque envolve ministério, gente. Fazer a obra de Deus envolve tempo, dinheiro, dá trabalho. Você tem que abrir mão de algumas coisas que você faria com o seu tempo e com o seu dinheiro para fazer pelas pessoas. Nem sempre o resultado aparece logo. Nem sempre todo mundo que é abençoado pelo que você faz vai dizer muito obrigado. Às vezes você investe, a pessoa vai embora. Tem tudo isso. Mas porque eu tenho o que eu tenho com Jesus, e porque eu sei o que eu preciso fazer, e o nome disso é convicção, eu sigo fazendo. Porque melhor é dar do que receber. Você vai encontrar inclusive em Atos 20, versículo 35, que nós não lemos. Convicção. Como é que a gente ganha convicção? Vivendo a nossa fé em Jesus ao lado de todo mundo. E a gente vai entendendo, olha o que Deus está colocando na minha mão para ser feito. O pastor Greg está convicto de que esse abraço para Morungaba precisa continuar fazendo. Sabe o que ele falou para mim no último dia que nós estivemos juntos? Pastor Júnior, já vou programar uma viagem para a gente ir até vocês ano que vem. Está entendendo? Eles querem vir de novo. Querem dar um abraço. E sabe o que eles estão dizendo? Olha, nós desejamos. Sabe lá em Osasco, onde começou o Mirada de Amor? Sabe lá em São Bernardo, onde começou o Mirada de Amor? Sabe lá em Atibaia, onde já tem o Mirada de Amor? Sabe lá em Serra Negra, onde tem o Mirada de Amor? Sabe aí em Morungaba, onde tem o Mirada de Amor? Sabe lá em Guarulhos, que vai começar a receber o treinamento? Se Deus nos der esta graça, nós queremos ir ao encontro de todas essas famílias. Nada, nem ninguém pode conter aquilo que é a obra de Deus, que passa por um coração que está cheio de convicção do que precisa ser feito. Então eu tenho um convite, um chamado para você hoje pela manhã. Para você se organizar direitinho com Jesus na sua vida. Na sua história, no seu tempo, nos seus talentos, nos seus recursos, todos eles. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Eu vou contar de novo para vocês uma coisa que me veio à memória aqui. Eu lembro de uma professora minha de biologia num colégio chamado Maria Montessori, lá em Moema, lá na década de 80, quando eu morei em São Paulo, tempo que eu corria. Eu ganhei aquela bolsa. Ganhei aquela bolsa correndo, fui para fazer atletismo. Mas daí teve lá uma prova que eles abriram lá para os atletas do estado de São Paulo. Eu fiz a prova, ganhei a bolsa, fui estudar, era sistema ângulo de ensino. Foi uma oportunidade que eu tive. Hoje eu sei, Deus me deu aquela oportunidade, eu tenho essa consciência. Não é que eu podia, mas hoje eu entendo. Deus me deu essa coisa de tentar fazer da melhor maneira possível. Eu sinto esse impulso, esse estímulo, esse desejo de fazer bem feito. Eu sinto, eu tento. Mas uma professora me falou assim, falou na frente da classe: o que você quiser fazer da sua vida,
Você vai conseguir. Falou assim, isso é bom. Aí passou o tempo, fui fazer educação física aqui na ESEF, em Jundiaí. Quando terminou aquele primeiro ano, e eu me dediquei. A professora Vera, ela é professora de natação lá, Felipe, a Patrícia, os colegas, né? Ela era do Clube Pinheiros, daí ela, na frente da classe, falou assim, ó, esse ano aqui a gente teve aí um destaque aí, ó, esse moço aí, ó. Faz bem pra gente, não faz, irmão Antônio? Você recebeu um estímulo, um elogio. É bom a gente ouvir essas coisas. Mas teve um dia que me converti. Aí eu comecei a buscar de Deus. Como a pastora Márcia falou aqui, a gente precisa buscar o batismo no Espírito Santo. A gente precisa buscar do Espírito o que Deus tem para a nossa vida. E naquele mês de junho de 97, quando ninguém estava vendo, não tinha classe para ver, não tinha ninguém para ver. Mas eu estava ali na presença de Deus. E Deus disse, você só pode se for na minha mão. Só se for na minha mão. Só se for na minha mão. Se você ficar aqui. Se você ficar aqui. Aí eu vou fazer. Mas nunca se esqueça. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer. Você é só um instrumento. Aí quando eu escuto Paulo apóstolo falando, a minha vida só presta. Daí eu entendo. Eu só presto se for na mão dele. Mas eu sei o que Deus me deu. Eu sei o que eu posso. Mas eu tenho a consciência que só posso. E posso todas as coisas. Só naquele que me fortalece. Gente, nós somos uma igreja pequena, numa cidade pequena. Mas sabe a igreja do Nazareno em Morungaba? Fala assim, sabe você? Fala aí, você. Você que é a igreja aqui, você não tem noção do tamanho do chamado de Deus para a vida da gente. Você não tem noção. Sábado passado passou o depoimento da Maria, né? O depoimento da Fabi, viu, Fabi? Apareceu lá para a igreja escutar. Duas mães, entre outras, que entenderam a ação de Deus através da vida da igreja. Então vamos prestar atenção, nós que somos igreja aqui. Vamos dar uma resposta para o Deus que está chamando a gente, tá bom? Vamos nos posicionar e vamos nos mobilizar. Eu estou chamando você para dar sua mão para mim. Vamos servir com tudo que a gente pode. Ontem eu estava com as mães do Mirada aqui. Eu gostaria que os pais, podendo, viessem também. E conversando aqui. E você sabe, tem a Lia do Sinoelton, né? Acabou de sair de enfermidade, tem um trabalho dela. Tem a Vivi, sua preciosa menina, eles vêm à noite hoje. Eu estava falando das necessidades, né? Até falei para a Patrícia do infantil hoje, o David e a Magui estão aí, os demais. E ela falou assim, pastor, olha, eu vou me disponibilizar para servir no infantil. Eu quero ajudar, eu sinto que eu estou retendo algo que o Senhor quer ainda fazer através da minha vida. Eu quero que isso aconteça no seu coração. Quero que isso aconteça na sua vida. E eu vou orar, porque se não aconteceu hoje, aqui e agora, eu vou orar para que num desses dias, o Espírito Santo pegue você assim, mas pegue com força você. E isso não vai ser ruim para a sua vida. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Nós vamos cantar. E enquanto a gente canta, eu convido você para chegar aqui nessa plataforma e gastar um tempinho na presença de Deus para a oração que a gente vai fazer logo depois da canção. Vem para cá.
Vamos orar juntos. Eu já estou aqui. Vem você também. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Irmã Conceição, a senhora pode vir fazer essa oração, por favor? Obrigado, Jana. Senhor, que daremos ao Senhor por tanto bem que temos. Como foi desafiador essa semana, Deus. Queremos te pedir perdão porque dia após dia o Senhor tem falado conosco. Que o Senhor conta conosco. O Senhor conta com a tua igreja. Que o mundo está aí fora clamando. E nós estamos na mesmice, Deus, em nome de Jesus. Assim como o teu Espírito falou comigo nessa manhã. A minha petição é que o Senhor fale com os demais. Porque o Senhor vem, o tempo é curto. E o mundo precisa que possamos fazer a diferença. Obrigada, Deus, pelo privilégio de ouvir esta palavra. Obrigada, Senhor, por sermos desafiados. Os dons que o Senhor tem nos dado era para a glória do teu nome. Continua falando conosco, Deus.
vamos chegar em casa e aonde o Senhor nos colocar, que possamos fazer a diferença. Ah, Senhor, obrigada por o Senhor não desistir de nós. Obrigada porque o Senhor há de continuar contando conosco. Precisamos do Teu Espírito Santo que cada dia nos desafia a continuar. Que seja para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos nos despedir no Senhor. Abra suas mãos. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém, amém e amém. Aplauda Jesus e dê um abraço no seu querido, na sua querida. Bom domingo.